Irmãos, eu estou em choque. É muita emoção. Por uma razão. Eu venho há dias orando, conversando com o Senhor sobre esta noite, até compartilhei com Paulo alguns textos e ideias que eu tive, mas o coração sempre aberto. E parece que nós nos sentamos juntos e decidimos a linha do primeiro momento do culto até a última frase. Não há nada melhor, Deus pode fazer. E você vai entender por que eu estou em tanta emoção. Daqui a pouco, quando eu chegar ao texto. Porque eu estava sentado ali, e eu me lembrei de uma imagem que eu vi esta semana no WhatsApp, que me fez calar. O missionário Rinaldo de Matos vem a ser meu parente, porque a minha filha é casada com o filho dele. Ele está com 91 anos de idade. A saúde dele é de uma fragilidade tal que entre nós, família, as filhas dele, vou denunciar, está sendo gravado, né? Terrível isso. Mas elas prepararam até o sepultamento do pai. Mas Deus não levou. Só que aí o médico mandou para a hemodiálise todas as semanas para ele aguentar mais um tempo. Por quê? Aí vem a razão da emoção. Ele pediu a Deus mais um tempo para ele completar aquilo que ele entende que Deus quer da vida dele. O 5º livro, contando algumas das experiências e aprendizagens e lições do campo missionário. Mais de 60 anos, ele e a Gudrun, entre os índios xerentes. Eu estive lá várias vezes. E esta semana, a foto é dele na UTI, sentado, com o computador no colo, revisando a tradução de um dos salmos que o pastor Werner Seitz, que também tem um parentesco longo, distante aí comigo, por causa dos ramos de família, casamentos, Ivo Seitz, casado com a irmã da minha esposa, Gladys. Ah, foi sua chefe, viu? E aí, o sobrinho do Ivo está lá, traduzindo para a língua dos xerentes. E o Rinaldo revisando, porque ele entende desse negócio de língua dos xerentes. Aí ele pôs essa clássica frase: eu estou aproveitando cada minuto que o bom Deus me concede viver. Você já pensou na profundidade deste raciocínio? Já pensou nisso? Sabe que a gente se acostuma com a vida cristã e com a igreja, que a gente para de degustar, de sentir no profundo da alma o que significa ser igreja, povo de Deus, culto, celebração, a visita de alguém que chega ali ao lado do que precisa receber um sorriso, uma palavra de consolo. E é por isso que a gente se emociona quando percebe que o Espírito de Deus vai conduzindo os detalhes, e eu convido você a abrir na 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 1. Nós vamos usar o capítulo inteiro, mas eu vou devagar, aos poucos. Eu me lembrei que estava no seminário, frequentando a igreja da Tijuca, o pastor Tércio Gomes Cunha pregou uma mensagem em Romanos 15:4, e ele disse: as Escrituras nos foram dadas, tudo aquilo que foi escrito nos foi dado para a nossa edificação, para o nosso ensino, para produzir em nós esperança, ânimo,
consolo. E no original a palavra é consolo. Paraclesis, aquele que é chamado de fora e recebe a presença do Pai. Jesus é o Consolador. É Ele que traz o poder do Espírito Santo, o ânimo que vem de Deus. Então eu posso tomar a liberdade de fazer uma mudança aqui no texto sem nenhum prejuízo. Tá? É simples. Diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos crentes dos irmãos em Porto Feliz. Como é que vocês chamam quem vive aqui? Porto Felicenses. Ah, até parece. Ok? A mensagem que Deus mandou para aquele povo, que nós não conhecemos, mas Deus mandou através deles para nós que estamos aqui hoje. Concorda? Então eu estou tranquilo, posso continuar pregando que eu não estou com nenhuma heresia. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos porto-felicenses, em Deus. Esta cláusula que entra aqui na língua original, ela mostra um detalhe extremamente importante. Porque Tessalônica era um lugar, um local. Porto Feliz é uma cidade, um lugar, um local. O estado de São Paulo, o Brasil, ok, tudo bem, nós estamos inseridos neste contexto. Mas, de repente, Paulo abre o contexto e diz: vocês estão em Deus. Agora, lembra do culto do começo até agora há pouco? Ok? Não é de emocionar? A gente vai percebendo essa condução do Espírito. Em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, irmãos de Porto Feliz. Nós que não somos membros aqui da igreja, mas somos membros da igreja de Cristo Jesus, viemos nos alegrar com vocês. E olha as razões aqui. Damos graças a Deus por vós. Como é de razão? Por quê? A vossa fé cresce muitíssimo. E a caridade, o amor de cada um de vocês abunda nos para com os outros. Se eu estou misturando aqui o vós e o você, me perdoem, porque essa tradução que eu pedi ao pastor Paulo é bem antiga. E a minha Bíblia mental que eu gravei na infância é no vós mesmo. Aí atrapalha não, mistura tudo, né? E ainda para piorar, eu sou casado com a gaúcha, e o pessoal lá no sul fala no tu, no vós. Aí que me misturou mesmo, eu sou baiano, é ele, é você, é tudo mais perto, né? É tudo mais próximo. Mas tudo bem, então vocês entendem, me desculpa aí. Mas aí vai, de maneira que nós mesmos nos gloriamos, aqui na tradução de vós, nas igrejas de Deus. Olha só, pastor Paulo disse algo aqui nesse sentido. Não é a igreja de Porto Feliz, é a igreja de Deus. Não é a igreja batista, é a igreja de Deus. Não é a igreja Assembleia de Deus. Esses nomes são válidos, tá? Eu não sou contra, não. Mas eu quero chamar a atenção, seja aqui, seja acolá, quem for salvo pelo sangue de Jesus, remido por Jesus, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, teve a sua vida lavada pelo sangue do Cordeiro, recebeu o selo do Espírito Santo, é de Deus. É igreja de Deus. E era esta a visão de Paulo. A visão dele era esta. Mostrando que, agora eu vou usar, vocês que estão entre as igrejas de Deus, e aqui é muito interessante a história da igreja. Porque a gente fala de uma igreja de uma cidade,
E naquele tempo de Paulo, ele não falava igreja no bairro tal, aqui, acolá, os diversos nomes das igrejas, mas era a igreja da cidade de Tessalônica. Porque aquele povo se reunia em vários lugares, mas era uma igreja em Tessalônica, uma igreja em Corinto, uma igreja em Laodiceia, e daí vai. Cada cidade tinha representação daquele povo de Deus. Então, está falando entre as igrejas de Deus. O pastor falou aqui na sua fala, aqueles que estão na igreja militante, estão ativos, atuando aqui, e aqueles que estão na igreja triunfante, lá nos céus, com Deus. Prova clara do justo, olha que coisa linda isso aqui. Prova clara do justo juízo de Deus, para que vocês sejam havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceram. É muito interessante a gente pensar nisto, que Deus, o Criador da planta, dos pássaros, vocês cantaram aqui, que Deus, do amanhecer, do anoitecer, que Deus, Ele criou um plano para toda esta criação, para todo este universo, e pensou um tipo de vida para toda esta criação, para todo o universo e para toda a humanidade. E ele sonhou com isto. Ele desejou um padrão de vida. Ele desejou uma qualidade de existência. Ele desejou que as pessoas tivessem plenitude, vida plena de sentido, de razão de ser, de motivação, de alegria, de paz, de recursos, vida plena que está em Deus e que Deus nos concede em Cristo Jesus, herdeiros juntamente com Cristo, como vamos ver daqui a pouco no texto. Então, na verdade, quando nós abrimos a palavra de Deus e ela fala conosco, ela fala exatamente porque Deus está cuidando do seu plano eterno e Ele nos escolheu para isto. Vamos continuar, verso 6. Se de fato é justo diante de Deus, que me dê uma paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação. Quando a gente vai fazer o levantamento desta palavra, no sentido da Bíblia, é a escolha, a eleição, a chamada. E aí a gente entra num aspecto da doutrina que pode se tornar muito complicado, mas na nossa visão de interpretação é algo compreensível. Porque seria muito difícil a gente entender que Deus, no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia, criou toda esta humanidade e criou para que alguns sejam lançados à perdição. Deus não quer que ninguém se perca, mas que venha ao arrependimento, diz a palavra. Deus não criou ninguém para a perdição, nem para a condenação eterna. Acontece que, sendo Ele o Deus de amor, Ele pensou exatamente em poder se relacionar com seres que amam e nos criou com liberdade de escolha. E isto dignifica você, que tem o direito de escolher o rumo de sua existência, que tem o direito de decidir o que faz com a própria vida, que tem o direito de dizer, eu quero ser assim, ok? Deus nos criou com esta liberdade.
mas nos criou desejando, no mais profundo do seu ser, que respondamos ao amor dele em amor, com amor, buscando viver em amor. O amor é a essência da vida. O amor é a essência do universo. O amor, Deus é amor. Nisso que eu estou baseado. Então, quando a gente pensa no amor, nós estamos lidando com o maior significado da existência de uma pessoa. E eu fico a lembrar do Salmo 139. Eu até separei aqui para facilitar para mim, e eu espero que não me complique, porque depois da minha cirurgia, algumas coisas, e esses microfones na mão, então, são terríveis. Né? Me atrapalham. Só um pouquinho. Ok. No Salmo 139, quando diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Lembre de sua mãe, você que está aí, lembre dela. Lembre daquele começo, o que você conseguir lembrar, não é? A sua primeira lembrança. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Deus nos criou e criou a partir do íntimo do nosso ser. Quando ele fez Adão, formou Adão, soprou nele fôlego de vida, e aquele fôlego, sopro que saiu de Deus, fez com que aquela matéria se tornasse corpo humano, com todas as funções que nós temos nesta máquina, não, nesta realidade fantástica que sou eu e você. Isto emociona. Imaginar que Deus pensou em mim antes de eu ter sido formado no ventre de minha mãe e projetou dias para que eu vivesse aqui, e cuidou de tudo para que isto acontecesse e que isto aconteça. Por isso mesmo o salmista disse no Salmo 8, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Quando eu fui a Salvador para o aniversário de Anésia, minha tia, por volta de 1989, 90, por ali, ela estava celebrando 90 anos. Eu estava lá atrás, outra tia, e de repente a Anésia sai do canto assim, vai atravessando até chegar lá no canto. E vinha com ela aquela senhora e ela disse, você lembra dela? Irmãos, quando ela me perguntou isso, eu comecei a sentir aqui dentro de mim uma pulsação e eu comecei a chorar. Chorar como um bebê indefeso. Eu não sabia quem era aquela mulher, mas eu senti. Eu senti alguma coisa. E aí a Anésia disse, ela é Alice, a segunda mulher que pegou você no colo. Sua mãe teve você. E Alice cuidou de você. Eu gravei isto.
eu gravei aquele sentimento, aquela expressão de afeto. E é isso que Deus faz conosco. Ele manifesta o seu amor, a sua graça, a sua bondade, e nós somos encantados com este agir de Deus. E ele então vai aqui, o salmista, falando sobre o homem que Deus fez menor do que Deus, mas coroou de glória e de honra. Louvado seja Deus, você foi coroado por Deus com glória e honra. Sabe o que acontece? É que no uso da liberdade, algumas pessoas abrem mão desta glória e desta honra, e estragam aquilo que Deus fez, destroem a vida. Vão com seus erros e suas escolhas, destruindo ou impedindo que aquilo que Deus fez de bom aconteça. E como Deus nos criou com liberdade, Ele tenta interferir para nós refletirmos, pensarmos, nos arrependermos e voltarmos, mas Ele não se impõe. Quem ama não se impõe, conquista. Ele estende o seu amor. Por isso que quando a gente lê Paulo escrevendo aos Tessalonicenses sobre esta escolha de Deus, e é aqui que nós entendemos, Deus cria, e Deus organiza, planeja, põe ordem neste universo, e Deus espera que nós respondamos a Ele com amor, dizendo: sim, eu creio, eu quero, eu aceito, eu me relaciono com o Senhor, sim. E quando nós dizemos sim a Deus, Ele completa esta obra em nós e coloca o selo do Espírito e diz: você é um dos meus escolhidos, louvado seja Deus. Então, meu irmão, celebre isto, se alegre com isto, exalte o Deus que foi buscar você, que tirou você do seu caminho que levava à morte e destruição e trouxe você para ser digno diante dele. E ele diz a você hoje: você é um dos meus escolhidos. E você sabe que celebramos exatamente isso porque ele nos coloca na família dele, a adoção. Ele nos coloca como filhos adotados por ele. E aí, quando nós completamos a leitura aqui neste capítulo, versículo 11 e versículo 12, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Anote essa palavra. A obra da fé com poder. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. E o nosso Deus cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. A palavra traduzida aqui, ela é muito interessante. Ela fala daquela força dinâmica que gera, que dá origem, que dá vida, que pode ser o poder que faz milagres. Como é o poder de Deus em nós? Ele não está limitado à capacidade humana. Ele não está limitado aos recursos humanos. Quando Paulo ora sobre a igreja em Éfeso, ele pede a Deus que dê das suas riquezas, segundo as suas riquezas. É esta a ideia. Não é que ele vai nos colocar sobre nós todo um poderio de riquezas, de bens materiais, mas aquilo que em Deus é poderoso, é forte, é vigoroso, é rico, que gera vida, que mantém a vida, que sustenta a vida, que fortalece o ser, tudo isso Deus coloca na sua igreja. Esse é o poder do Espírito Santo de Deus, que nós recebemos quando fomos salvos em Cristo Jesus. E quando Ele nos selou com o Espírito Santo,
Não há poder igual a este em toda a face da terra. É este Deus que, quando quer anular os exércitos, anula. É este Deus que, quando quer mandar os eventos extremos e faz mudar o cenário do ambiente onde vivemos, ele manda. É este Deus que, quando Satanás se levanta e domina sobre uma vida e quer ter todo o poder sobre uma vida, e Deus chega e faz o milagre da libertação, Satanás não tem poder algum diante do poder de Deus. Eu me lembro, eu era muito garoto. O meu pai atendeu um jovem lá em casa, em Brasilândia. O escritório era baixinho. E ele entrou com aquele moço para aquele escritório, deixou a porta aberta porque não havia janela para ventilação. E ali ele começou a conversar e convidou o jovem a se ajoelhar para orar. E quando ele se ajoelhou, o jovem se ajoelhou, mas o jovem estava com as manifestações estranhas, se levantou, pegou meu pai pelo pescoço, e eu quis entrar para socorrer meu pai, e ele só fez um sinal assim: não, espere, não entre. E meu pai continuou orando, 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 até que aquele jovem perdeu as forças, caiu no chão. E meu pai continuou orando, até que o jovem se levantou, sentou na cadeira. E depois que aquele jovem saiu agradecendo a libertação, eu disse: pai, eu queria entrar para lhe ajudar. Ele disse: filho, quando nós estamos diante de um poder de Satanás, não existe força maior do que a força de Jesus. Só existe este poder. Só existe este poder. Anos depois, pastor em Brasilândia, eu estou no meu gabinete, no mesmo terreno, só que a casa já era outra, diferente. Aquele homem entrou e disse: pastor, eu vim aqui para o senhor escrever uma carta para os meus pais, pedindo perdão. Eu faço parte de uma gangue. Amanhã a gangue vai assaltar um banco no ABC. Somos 6. E eu soube por uma revelação que todos nós vamos morrer. Então eu quero que o senhor peça ao meu pai, através de uma carta, perdão. E quando ele introduziu assim, rapidamente contando uma porção de coisa, eu fiquei preocupado, porque ele disse que já tinha matado gente, tinha sido preso. Então eu, para me defender, não perguntei o nome dele. Sei lá, foi o que me veio à cabeça. E fomos conversando e resolvi falar de Jesus. E disse: olha, vamos imaginar que você venha a morrer amanhã. Se você tiver Jesus, você vai morrer salvo. Mas pastor, eu não posso deixar de ir lá porque a gangue me mata. Eu digo: eu sei, eu vivo na Brasilândia. Eu sei o que é isso. Mas se você tiver salvo por Jesus, a história é outra. Mas pastor, eu quero que o senhor escreva. Você sabe escrever? Sim, eu fiz o primário, eu sei escrever. Seu pai vai ficar feliz em ler e ver sua letra. Eu ajudo você aqui, você escreve. Mas pastor, quando ele viu que eu estava alongando, começou a ficar preocupado, tenso, e disse: pastor, o senhor não quer escrever? O senhor não sabe que eu já matei um homem? Eu digo: se você me disse que matou, mas ok. Mas o senhor não sabe que eu posso lhe matar também? Aí eu olhei bem no olho dele e disse assim: eu imagino que sim. Mas tem uma coisa que você não sabe. Eu estou aqui com você, aqui em cima tem 2 pavimentos, a minha família toda está aí. Você pode matar todos nós. Se, porque entre eu e você existe um Deus. Fiz assim. Quando eu disse entre eu e você existe um Deus, aquele homem virou endiabrado, mas soltou tanto palavrão, falou tanta sujeira, tanta coisa. Só que ele falava e ia saindo até o portão, como quem queria fugir. Eu fui atrás até o portão e eu fiquei pensando: 6 homens vão morrer amanhã. Fui comprar os jornais. No ABC, um banco foi assaltado. Eu tinha dito àquele jovem: eu vou pedir a Deus para você não morrer, para você ter a oportunidade de se arrepender e voltar para Deus. Morreram 5, sobrou 1.
Tinha os nomes no jornal, mas eu não tinha perguntado o nome daquele homem. Deus conhece o fim dessa história. E eu a contei para dizer o seguinte: não há poder maior do que o poder de Deus, o seu Deus. E Paulo diz aqui que Deus opera quando você exerce a sua fé nele. E esta fé não é o seu sentimento, não porque eu creio, não porque eu tenho fé. Ok, o seu sentimento, isto é real, mas é a pessoa em quem você deposita a sua fé. Entendeu? Não é o outro ser humano, não é o outro religioso, não é o pastor Paulo, é o Deus dele, é o Deus da igreja, é o seu Deus, é o Deus em quem cremos. E quando nossa fé está depositada em Deus, Ele só faz o melhor, como nós cantamos. É o poder maior. É o Deus, e agora eu convido você a pensar sobre sua vida. Olhe para dentro de você e considere como está a sua vida. Não pense agora nos outros familiares, ou irmãos em Cristo, ou pessoas suas, conhecidos seus. Pense em você. E pense o seguinte: o que é que Deus já fez por mim e em mim? Vai fazendo sua lista de gratidão, de louvor, de adoração. Cante, cante, adore, exalte, celebre, faça tudo o que você puder para dizer: Jesus, obrigado, Jesus. Não é porque eu mereço, é por graça do Senhor. Oh, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, meu Deus poderoso, que está comigo a cada instante. E aí observe, o que falta em sua vida? O que precisa ser tocado por este poder maior para abrir os caminhos, como Deus abriu do Mar Vermelho? Para tirar os exércitos inimigos, ou os seus inimigos, e deixar você em paz? Para mudar aquela decisão do seu chefe, que já decidiu, mas você pede a Deus que preserve o seu sustento, e de repente Deus muda tudo e você continua com o seu sustento? Porque Deus é Deus. E não há outro Deus maior do que Ele. Não há, não há. Por isto, quando eu abri este capítulo, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, eu fiquei profundamente encantado pensando na igreja em Porto Feliz. Aqui estão os meus parentes, mas aqui está a obra de Deus. Aqui estão irmãos queridos, muitos já foram, já passaram. Inclusive, tinha aqui alguém da família do Joia, pastor Joia, né? Bem no seu começo. A nossa história foi tocada por eles, lá em 1947, faz tempo. Nossos pais se casaram no Brás. Aqui. E a gente podia ir lembrando de tantas coisas, mas vamos parar por aqui, porque isto para nós é suficiente. Pensar o seguinte: que nós temos no mais profundo do nosso ser este impulso, esta motivação, que é sermos chamados filhos de Deus. Segundo aspecto, nós temos no mais profundo do nosso ser esta paz, esta alegria, que é ser salvos por Jesus Cristo. Não há mais condenação nenhuma sobre nós, disse Paulo, e isto é verdade, porque Cristo garante a obra dele em nós. Pare de se lamentar. Agradeça o que Deus tem feito em sua vida.
Nós temos no mais profundo do nosso ser esta capacidade dada por Deus de crer, de confiar, de ter fé. E por mais difícil que seja a circunstância, é esta fé que vem de Deus que nos levanta e nos faz vencer. E nós temos no mais profundo do nosso ser esta visão de que um dia a nossa vida aqui vai terminar, mas nós continuaremos com Jesus, como começamos aqui quando cremos e fomos salvos por Ele, por toda a eternidade. Eu não vou ler agora porque senão a gente vai longe, mas Apocalipse fala tanto deste céu, dos remidos adorando a Deus. E quando Paulo aqui fala em que nós somos salvos para glorificar a Deus, sabe o que significa isso? Ele perdoa, nos salva, Ele nos acompanha, nos santifica, e quando chega o momento final, Ele nos coloca diante da majestade de Deus, diante da maravilha do céu, da criação. Ele nos coloca em toda esta glória da presença do Pai, e nós glorificamos a Deus em adoração, e Deus glorifica o nosso ser em Cristo Jesus, e todo o universo sabe que Deus cumpriu a sua vontade. Isto é ser igreja. É isto ser igreja. Programas, não é? Projetos, conjuntos, tudo isso é necessário. Tudo isso faz parte. Mas aqui dentro de nós há uma firmeza que nos sustenta. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Não vou tomar o lugar de vocês. Podem vir cantar. Eu não sei se é hora delas. Desculpe, podem vir. Vem para cá. Vozes lindas, 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 lindas. Deus abençoe. Amanhã a gente continua, gente.